início da década de 70, o meu pai era editor de um jornal em Fortaleza. No dia 21 de abril, ele resolveu fazer uma homenagem a Tiradentes e publicou versos do Romanceiro da Inconfidência, um poema de Cecília Meirelles. E, em determinado momento do poema, diz o seguinte: toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandou matar. No dia seguinte, meia dúzia de miganha apareceu na porta da redação gritando: quem é essa Cecília Meirelles? E aí foi aquela confusão ali: quem é essa Cecília Meirelles? O meu pai era editor do jornal, foi falar com os meganhas e disse: olha, Cecília Meirelles é uma poeta brasileira, ela já morreu. Ele disse: mas é uma subversiva, publicou esses versos subversivos, quem é o responsável por isso? Meu pai disse: bom, ela já morreu, o responsável por isso sou eu que publiquei. Então o senhor está preso. E o meu pai passou então uma noite preso por causa de versos de Cecília Meirelles, que tinha morrido antes do início da ditadura. Que escândalos de corrupção que a gente foi revelado pela imprensa durante a ditadura? Raríssimos. E não aconteceram? Aconteceram. E só que não chegava à opinião pública, era impossível de cobrir, porque você tinha que escrever nas entrelinhas. E muita gente pagou com vida, tipo Herzog, muita gente foi presa, torturado. Então o jornalista era uma profissão que era inimiga do regime militar, da ditadura. E as Forças Armadas? Como é triste uma ditadura, né? Como ela é um regime comandado pela ignorância, né? Pela falta de tolerância, pela falta de diálogo. Você deixar o poder de um país nas mãos de pessoas que não sabem nem quem são, e essas pessoas é que estavam no poder. Eu me recordo, a gente saía para fazer pauta, às vezes se você voltava para a redação, aquele assunto estava simplesmente proibido. Chegava um telex nas redações, que não sem cabeçalho, sem nada, chegava um telex e disse: você não pode tratar de tal assunto, e aí não podia mesmo. Ninguém tratava porque senão não haveria censura prévia. Você vivia com medo, né? Você ia para os lugares, era o tempo inteiro, jornalista era considerado um inimigo, né? Eles diziam que a gente fazia parte de uma guerra psicológica diversa, que eles diziam, né? Quando você conseguia publicar que alguém tivesse sido preso, era um meio caminho para essa pessoa não ser assassinada nas torturas da ditadura. Então o jornalista vibrava, eles conseguiam botar no JB 4 linhas que o cara foi preso, agora eles vão ter cuidado e não vão matá-lo. Você tem uma ideia? Um caso assim escabroso, como o assassinato da Ana Lídia, da menina Ana Lídia, era uma coisa que era censura proibida da gente divulgar o que a gente apurou. E eu cheguei a ter a Polícia Federal atrás de mim para me prender, porque eu estava apurando isso. Eu era estudante quando a ditadura acabou. Vivi muita experiência do meu pai. Tudo que não era conveniente ao governo dizer, era proibido de ser dito. A volta da democracia foi uma conquista, né? Assim, foi uma luta até se conseguir, se ter uma Constituição profundamente democrática. Nós temos instituições que funcionam. Hoje, na ditadura, a Polícia Federal era um apêndice da repressão das Forças Armadas. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, era como se fosse uma AGU. Era um segmento, era uma coisa do governo e não do Estado brasileiro e da sociedade. Hoje o Ministério Público é um instrumento da sociedade. Então isso tudo está consolidado. A Polícia Federal ganhou uma certa autonomia. Então o Estado brasileiro não está bem. Hoje tudo é permitido dizer. Hoje é permitido dizer até contra a própria democracia, né? Liberdade é tudo. O jornalista não tem como sobreviver sem liberdade, é o oxigênio do jornalista.